Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Nós estamos trabalhando com a ótica geométrica e dentro da ótica geométrica vamos falar agora das leis da refração da luz. Observe o seguinte, nós teremos duas leis para ser citadas aqui. Observe isso aqui. Aqui eu tenho um plano, aqui eu tenho o meio classificado como A, aqui eu tenho o meio classificado como B. Aqui eu tenho a reta normal é essa reta que faz 90 graus com essa superfície. Então nós temos aqui ó, um raio incidente, um raio de luz incidente. Esse raio de luz incidente com a normal formou esse ângulo. Nós estamos chamando esse ângulo de I. E o raio refratado com a normal formou esse ângulo que está sendo chamado de R, ok? Então aqui está, o I vai ser chamado ângulo de incidência e o R ângulo de refração, ok? Aqui nós teremos então essas duas leis a partir dessa exemplificação. Primeira lei, raio incidente, raio refratado e normal, essa reta aqui, e eles estão no mesmo plano, ou seja, pertencem ao mesmo plano. Segunda lei, o produto do seno do ângulo formado com a normal pelo índice de refração desse meio é igual a uma constante, também chamada lei de Snell-Descartes. Então nós acabamos ficando com essa definição, que pode também ser chamada de uma fórmula. NA vezes seno I é igual a NB vezes seno R. O que isso significa? O NA significa o índice de refração ou de refringência no meio A, vezes o seno de I. O seno desse ângulo aqui ó, vai ser igual a NB, ou seja, o índice de refração ou de refringência no meio B, vezes o seno do ângulo R, esse ângulo aqui ó. Então é isso que está dizendo, essa definição. Importantíssimo para resolver os exercícios. A partir da lei de Snell-Descartes, chega-se a essas conclusões. Aqui está a lei, né, que eu mostrei agora há pouco para você, de Snell-Descartes. NA vezes seno de I é igual a NB vezes seno de R. I e R é a indicação dos ângulos, formado nesses dois meios. Então chega-se a essa conclusão aqui, o primeiro caso. Quando NA é menor que NB, o ângulo I é maior que o ângulo R. Então vamos entender. Se o índice de refração ou refringência no meio A for menor que no meio B, o ângulo I vai ser maior que o ângulo R. Aqui está. Temos novamente o plano, os dois meios A e B. Aqui nós temos a superfície. Raio incidente com a normal formou o ângulo I. Raio refratado com a normal formou o ângulo R, o ângulo de refração. Então fica essa propriedade. Se um raio de luz passa de um meio menos refringente para o outro meio mais refringente, o raio refratado se aproxima da normal. Então, o I acaba sendo maior que o R, ou seja, esse ângulo acaba sendo maior que o ângulo aqui, ó, o ângulo I maior que o ângulo R. Então, você vê que o raio refratado está se aproximando aqui da normal. Ao invés de seguir aqui, ele está se aproximando. E isso acontece porque o meio B, como está indicando aqui, ele tem maior refringência. Ou seja, ele dificulta a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz acaba diminuindo aqui, nesse meio B. A outra situação, a situação B, quando N de A é maior que N de B. Significa, então, que o ângulo I vai ser menor que o ângulo R. Novamente, o NA significa o índice de refringência ou de refração no meio A, sendo maior
que o índice de refração, refringência no meio B. Então, quando isso acontece, esse ângulo que é formado pelo raio incidente com a normal, nós chamamos de I, ele fica menor que o ângulo formado com a normal e o raio de refração. Então, aqui está o ângulo R, ele acaba sendo maior que o I, ou o I menor que o R. Então, novamente, temos aqui o plano, é um único plano, a superfície, o meio A e o meio B. Então, fica essa definição, que é uma propriedade também importante. Se o raio de luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o raio refratado se afasta da normal. Ele está se afastando da normal, porque a velocidade da luz aqui tem menos dificuldade de propagação. Então, a velocidade é maior no meio B. Essas propriedades são fundamentais para trabalhar os exercícios. Vamos a esse exemplo. Um raio de luz passa do meio A para o meio B. Então, o raio de luz está aqui, incidindo na superfície, está passando do meio A para o meio B. Sabe-se que NA é igual a raiz quadrada de 3. NA é o índice de refringência do meio A. Vale raiz quadrada de 3. E NB, que é o índice de refringência do meio B, é igual a 1. Então, calcule, letra A, o ângulo de refração R, esse ângulo, e o ângulo de desvio, esse ângulo, o X. Então, eu trouxe para cá aquela fórmula. N de A vezes seno de I é igual a NB vezes seno de R. Então, os dados já estão em destaque, está fácil de fazer a localização. N de A, aqui está, ó. O N de A vale raiz quadrada de 3. O seno de I. Então, nós aprendemos que vamos chamar esse ângulo de I e esse ângulo aqui de R. O I já está preenchido, ele vale 30. Então, é o seno de 30. Vou fazer o passo a passo. Seno de 30 graus é igual ao N de B. N de B está lá, é 1, vezes o seno de R, desse ângulo aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui seno de R. Bom, nós precisamos lembrar aqui de algumas coisas relacionadas à trigonometria. Vamos substituir aqui. Raiz quadrada de 3 vezes. O seno de 30, ele vale meio. Igual. 1 vezes seno de R, seno de R. R minúsculo. Bom, aqui vai ficar raiz quadrada de 3, multiplicando sobre 2, é igual ao seno de R. Então, seno de R igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, o ângulo de refração R. Quando que um seno vale raiz quadrada de 3 sobre 2? É quando ele é 60 graus. Então, eu posso dizer que esse ângulo, o ângulo R, vale 60 graus. Então, se aqui eu tenho 60 graus, e aqui está marcando 30, outra propriedade, pessoal, ele quer saber agora esse ângulo aqui, ó. Se aqui é 30, esse ângulo aqui também é 30. Ângulos opostos pelo vértice, 30, 30. Se tudo aqui é 60, evidentemente que o X vai ser 30 graus. E aí? Aqui a letra A. E aqui a letra B. O ângulo de refração é esse, 60 graus. O ângulo de desvio, que é o X, olha, esse desvio aqui, 30 graus. Pessoal, veja os próximos vídeos. Nós vamos trabalhar vários exercícios trabalhando com as chamadas leis da refração da luz. Gostou? Deixe like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição. Acionando o sininho, você recebe todas as postagens. É importante que você valorize nosso trabalho, assim você mostra a importância para a plataforma desse conteúdo.
Se é útil para você, pode ser útil para outras pessoas. Veja os vídeos em sequência. Até mais. Tchau!